Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Alguma pergunta ou comentário? Guilherme, faça um comentário, uma pergunta. É uma pergunta sobre o Robson. Sim. Ele falou que as teorias não podem nem mesmo ser falsificadas, e que isso tem a ver com a decisão de quais enunciados básicos, quais enunciados na teoria vão ser os enunciados básicos dessa teoria. E isso é uma decisão da comunidade científica. Sim. Eu não entendi bem. Na verdade, não é que não tem. De fato, é assim. É a comunidade científica que escolhe os enunciados básicos. Tem um elemento, isso está no capítulo 5 da lógica da pesquisa científica. E é o chamado problema da base empírica. O Popper chama esse problema da base empírica. Então, ele menciona o que o Robson falou ali. É bom trazer esse assunto, que eu ia mesmo falar sobre isso, que eu estava apresentando aqui para vocês uma versão simplificada da filosofia do Popper. E que é o que o Robson chamou ali, não, isso aí é o faciocianismo ingênuo, existe um faciocianismo sofisticado. Então, o que é a posição mais desenvolvida do Popper? Então, o Popper menciona no capítulo 5, o chamado trilema de Frias. Trilema de Frias. Se eu estou justificando um enunciado, eu tenho 3 alternativas. Ou eu justifico... Quando eu justifico um enunciado, para justificar um enunciado eu preciso de outro enunciado, que é a justificação. A justificação é um outro enunciado. Mas essa outra justificação agora talvez precise ela própria de justificação. Então eu preciso de um outro enunciado, um outro conjunto de enunciados. Pode ser mais de um, né? Pode ser um conjunto. Agora, para esse conjunto, eu preciso de um outro conjunto. Então, esse é um problema bem antigo. Tem os filósofos antigos já reconheciam isso. Então, teoria do conhecimento, isso é um problema que é tratado. Mas o Popper coloca aí como o trilema de Frias. E aí o Frias tem 3 alternativas para justificar, então. Ou tu, nessa cadeia de justificações, ou tu para arbitrariamente num determinado enunciado e diz: esse enunciado aqui ele é verdadeiro, eu não vou justificar ele. Ele não precisa de justificação. Ele é autoevidente, ou ele é assim porque eu estou dizendo que é. Tu inventa alguma, tu apresenta uma justificação que não requer ela própria justificação. Isso é que o Frias chama de dogmatismo. Tá? Tu chega a um dogma. A tua cadeia de justificação para num dogma, algo que é aceito sem justificação. Ou tu tem regresso ao infinito. Continua justificando sempre. Ou tu tem o que eles chamam de psicologismo. Então, o dogmatismo, a cadeia de justificações repousa sobre algo que é aceito sem justificação, ou tu continua esse regresso ao infinito, e no fundo daí tu nunca tem justificação de nada, porque toda justificação é justificada com base no outro enunciado, ou um outro conjunto de enunciados, esse outro requer outro conjunto. Então, na verdade, tu nunca tem como saber se o teu primeiro enunciado que tu quer justificar, de fato tem uma justificação, porque tu precisaria conhecer toda a cadeia infinita, tu não tem como fazer isso. Tá? Ou o teu enunciado repousa em algo que te parece verdadeiro. Então, no fundo, isso é um dilema, porque as 3 alternativas parecem insatisfatórias.
Então o Popper discute isso daí e ele apresenta uma solução dele para esse trilhão, que ele discute isso daí. E é uma versão aqui do dogmatismo, mas é um dogmatismo não arbitrário. O problema do dogmatismo é que ele parece arbitrário, porque é essa justificação e não outra. Tá? E aí, nos contextos que ele está discutindo isso, ele diz, como é que isso acontece na ciência? Na ciência, em geral, a gente tem, segundo o modelo popperiano, a gente tem conjecturas ou hipóteses gerais. Então, conjecturas, e dessas conjecturas a gente deriva predições, e essas predições agora podem se realizar ou podem não se realizar. A gente já viu que essa realização aqui, para Popper, não nos dá nenhuma base para aceitar, para confirmar a conjectura. Porque essa confirmação aqui teria que ser indutiva e ele rejeita a racionalidade de inferências indutivas. Então, o que a gente faz agora com esses aqui? É que entra a gente falar assim, o Popper diz o seguinte, olha, para eu tomar isso daqui como uma razão suficiente para eu rejeitar a minha conjectura, eu tenho que tomar isso aqui como verdadeiro, certo? Eu tenho que dizer que isso aqui é verdadeiro. Então, só que esses enunciados aqui são relatos de situações particulares. Né? Eu fiz um experimento tal, ou não aconteceu nenhum eclipse no dia tal. A predição dizia que ia acontecer um eclipse em Porto Alegre às 5 horas da tarde do dia 19, não está acontecendo nada. E aí então a gente. Esse é um enunciado particular. O enunciado aqui está dizendo não aconteceu nenhum eclipse hoje. Aqui. Esse é um enunciado particular. Esse enunciado particular, quer dizer, não é uma lei geral, tá? É um enunciado que descreve um evento particular, um objeto particular. Esse enunciado particular usa termos gerais. Por exemplo, a palavra eclipse. O exemplo que ele dá aqui é um copo d'água. Tem aqui um copo d'água, uma garrafa d'água. Tem um copo d'água aqui na minha frente. Então, o enunciado tem um copo d'água aqui na minha frente. Aqui está um copo d'água. Usa a palavra copo e a palavra água, que são universais. Então, agora, para dizer, por exemplo, que tem uma garrafa d'água aqui na minha frente, eu preciso saber que isso aqui é água, por exemplo. Que isso que eu estou experimentando nesse caso particular é água. Mas a água é um termo geral, universal. E então tem dois problemas aí. Um é o problema que para saber o que é água eu preciso de uma teoria, certo? E a água, como tal, o universal da água nunca se apresenta para mim. O que se apresenta para mim aqui é algo que é líquido, insípido, inodoro, pode não ser água. Então, para saber se é água ou não, eu preciso fazer testes adicionais. Eu preciso de uma teoria. E eu volto ao mesmo problema. Então, mas não seria estar querendo testar um modelo, mas o modelo usa conceitos de uma teoria mais ampla, né? Então está testando somente um modelo. Não seria isso? Modelo? A palavra modelo tem um significado técnico em filosofia da ciência, não sei se... Então, um modelo... Que usam os físicos. Vou modelar, por exemplo, o movimento pendular. Sim. Vou modelar. Mas para chegar a esse modelo, vai chegar a uma equação, vou usar esse matemática, aí eu falo da teoria de Newton. Essa é a teoria geral. E daí chego ao modelo particular e daí vou fazer um experimento, né? Sim, veja que esses filósofos aqui dessa época falam bem pouco em modelo, se é que falam em modelo. Essa ideia se tornou mais influente na segunda metade do século XX. Acho que Kuhn trabalha bastante com isso. O Kuhn ainda não, depois do Kuhn que isso acontece, certo? Na segunda metade do século eu vou falar um pouco disso, tá? Então esses filósofos aqui, eles estão entendendo assim, ó, que o essencial na ciência são essas hipóteses ou conjecturas que expressam leis gerais, são enunciados gerais que pretendem expressar leis da natureza, supostamente expressariam leis da natureza. E essas leis da natureza, esses enunciados gerais, são testados por meio de predições. Então esse é o esquema geral que a gente... Depois, na segunda metade do século XX, teve gente que disse, olha, não é bem assim que os físicos trabalham, e também não é bem assim que outros
cientistas trabalham, sobretudo, por exemplo, na biologia. Certo? Então, vocês vejam que entre essa literatura que a gente está vendo agora, até agora, ela é muito inspirada na física. A literatura da primeira metade do século XX na filosofia da ciência foi, sobretudo, inspirada em física, porque foram ali que os grandes desenvolvimentos científicos que aconteceram na primeira metade do século XX foram os anos mais impactantes foram na física. Mas, na segunda metade do século XX para cá, os desenvolvimentos mais importantes que aconteceram na ciência, assim, os mais impactantes, mais revolucionários, assim, aconteceram na biologia. Então, a genética, o DNA, a biologia molecular. E nesses desenvolvimentos que aconteceram na biologia, de lá para cá, as leis não foram tão importantes. Leis da natureza não foram determinantes. Eles foram muito mais influenciados pelo desenvolvimento de novas tecnologias. E a aplicação dessas novas tecnologias através de modelos, modelo quer dizer assim, uma versão que pertence a uma versão simplificada da realidade. O modelo é uma versão simplificada da realidade com poucas variáveis. Então, certo? Então, por exemplo, pense naqueles experimentos que o Galileu fez sobre a queda de objetos. Ele pegou e criou um modelo da queda de objetos, que não era a queda de objetos ela mesma. Ele pegou esferas e colocou num plano inclinado. Porque se eu pegar lá uma esfera no ar, é difícil de calcular, especialmente com os instrumentos que ele tinha na época, exatamente quando é que ela bateu no chão. Então ele reduziu a velocidade do objeto por meio de um plano, usou só esferas para reduzir como é que se diz? O impacto, a influência do ar, a resistência do ar, quase nula. Então, ele na verdade não está usando queda de objetos, ele está usando, rolando esferas, mas aquilo lá pode ser usado como um modelo para a queda de objetos, certo? Então, isso que muitos cientistas fazem, segundo alguns filósofos contemporâneos. Os filósofos contemporâneos insistem nisso. Então, a gente vai ver. Então, tem literatura sobre isso do Ian Hacking, filósofo canadense. A gente vai ver. Depois, Nancy Cartwright, americana. Aqui no Brasil, tem o orientador do Robson, na UFSC, escreveu um livro de filosofia da ciência, teorias da ciência, em que tem um capítulo especificamente sobre isso. Boa parte do que ele escreveu sobre filosofia da ciência essa mais geral é sobre teorias de modelos. É o Luiz Henrique Dutra, da UFSC, Luiz Henrique Dutra, da UFSC, é o orientador do Robson. Tá? Então, esses filósofos, eles argumentam que na prática científica, os modelos são mais importantes do que as leis. E também houve uma contestação da ideia de leis, foi muito difícil. Depois a gente vai ver, né? A ideia de lei científica foi contestada na literatura posterior das leis da natureza. Porque a aplicação das leis, é muito difícil aplicar as leis na realidade. Na verdade, sempre tem exceções. Então, quando os físicos usam essas leis, eles estão usando, eles estão raciocinando de maneira excessivamente abstrata, e a realidade, a aplicação daquilo à realidade é muito complexa, muito difícil. Então, de fato, o que os cientistas fazem é eles usam modelos simplificados que não são propriamente leis. Eles nunca testam leis, eles testam modelos, tá? Mas nessa literatura aqui, isso não aparece, isso começou a aparecer só depois. Então aqui a gente tem conjecturas, que são enunciados gerais, e dessas conjecturas a gente deriva enunciados particulares. Podia ser isso, se eu fizer tal e tal coisa, isso aquilo outro, claro, a gente deriva isso aqui usando essas hipóteses auxiliares, holisticamente. Bom, o que o Popper está dizendo? Bom, o que o Popper diz no capítulo 5? Que se eu quiser falsear essa conjectura ou a teoria toda, eu
preciso tomar esse enunciado particular aqui, a predição que não se realizou, o relato. Na verdade, eu nunca posso usar a observação ela mesma. A observação ela mesma, para funcionar como para me fornecer uma justificação para rejeitar a teoria, ela precisa ser interpretada, precisa ser descrita. O que justifica ou refuta um enunciado é um outro enunciado, e não a observação ela mesma. A observação ela mesma só passa a funcionar como uma razão quando ela é descrita. Então tem dois problemas com isso daí. Primeiro, a descrição pode estar errada. A descrição que eu faço da observação pode estar errada. Outra pessoa pode contestar. A observação foi mal feita. Vamos fazer de novo. Certo? O instrumento que usaste foi inadequado. Não tem problema, vai estar mal feito. Segundo problema é que qualquer descrição é uma descrição feita numa linguagem. E essa linguagem tem termos universais e que são impregnados pelas teorias, concepções que a gente tem a respeito daqueles universais. Então, se eu digo aqui tem uma garrafa d'água, eu estou usando a palavra água. E tu pode, a experiência, mesmo que a experiência que tu tem disso daqui seja parecida com a minha, um líquido, cíclico, inodoro, pode ser que a concepção que tu tenha da água seja diferente da minha. Então, então tu diz a água é H2O, eu digo que é alguma outra coisa. E a experiência que nós temos aqui pode ser parecida. Nós podemos ter a mesma experiência, experiências parecidas, concordar com relação ao que aparece aqui, de fato, um líquido, cíclico, inodoro, mas discordar com relação a se que é água ou não. Então, essa divergência não tem como ser resolvida por meio da observação disso aqui. Eu preciso agora testar a tua teoria e testar a minha teoria. Aí eu volto a esse problema. Então, o que o Popper diz no capítulo 5 é que, e isso eu faço ascenismo agora sofisticado. Da mesma maneira que eu não tenho como confirmar uma hipótese, mostrar que uma hipótese é verdadeira, uma conjectura é verdadeira, eu também não tenho como mostrar que um enunciado singular é verdadeiro. Eu não tenho como mostrar que um enunciado singular é verdadeiro. Certo? Então, porque, bom, deixa eu ver aqui, eu tenho a citação, eu botei na página uma citação aqui do capítulo 5, que é exatamente sobre isso aí, vamos ver aqui. Não há como emitir, a gente não tem como emitir um enunciado científico sem ultrapassar de muito aquilo que pode ser conhecido de maneira incontestável com base na experiência imediata. Qualquer enunciado científico, quer ele seja geral, quer ele seja singular, ultrapassa, ele está dizendo, de muito aquilo que pode ser conhecido de maneira incontestável com base na experiência imediata, aquilo que a gente vê, percebe. Toda descrição usa nomes, ou símbolos, ou ideias universais. Todo enunciado tem o caráter de uma teoria. É uma hipótese. O enunciado, aqui está um copo d'água, tá vendo? Aqui está um copo d'água, não admite verificação por qualquer experiência observacional. A razão está no fato de os universais que nele ocorrem não poderem ser correlacionados com qualquer experiência sensorial específica. Uma experiência imediata é imediatamente dada apenas uma vez, ela é única. A experiência imediata é dada uma vez, é única. O universal não é único, o universal é geral. Então, o universal não se apresenta aqui para mim. A água não se apresenta. O que se apresenta para mim é que não é água. Para dizer que isso aqui é água, isso é uma conjectura. Que eu posso confirmar ou desconfirmar, tá? Que eu posso aceitar ou não. Usando a palavra copo, indicamos corpos físicos que exigem certo comportamento legaloide, quer dizer, o legaloide é o nomalógico, que tem o caráter de uma lei, né? O copo, para ser um copo, tem que ter certas características, tem que ter mínimas. Mesma coisa a água. Mas não é isso que se apresenta aqui para mim. Não se apresenta nenhuma norma. Vocês entendem isso?
E o mesmo cabe dizer com respeito à palavra água. Os universais não admitem redução a classes de experiências, não podem ser constituídos no sentido dos positivistas lógicos, tá? Eles podem ser gerados a partir de experiências particulares. Então, o que a experiência nos dá? Todas as experiências que nós temos são únicas, são singulares. E para eu extrair dessa experiência singular, para eu dizer que essa experiência singular é a experiência de algo que eu posso descrever por meio de um universal, isso de novo é uma conjetura. Tá? Então, o mesmo problema que o Popper vê na aceitação de conjecturas ou hipóteses universais como sendo verdadeiras, aparece também para os enunciados particulares. Então, o que é? Então, né? Isso que o Robson falou na terça-feira. O que seria o indutivismo ingênuo? O indutivismo ingênuo é a tese segundo a qual eu posso verificar enunciados gerais. Posso verificar por meio de observações particulares. E o que seria o falsacionismo ingênuo? O falsacionismo ingênuo é a tese que eu posso falsear conjecturas universais por meio de enunciados particulares. Certo? O que é o indutivismo agora mais sofisticado? Eu não tenho como verificar, só posso confirmar. Mas aqui também, eu tenho uma conjectura aqui, que não é definitiva. Uma conjectura sobre a falsidade dessa conjectura. Eu faço uma conjectura aqui, de que isso aqui é falso. Isso aqui é um enunciado. Esse enunciado aqui, de que a predição não se realizou, é verdadeiro, que a predição é falsa. E eu uso isso aqui como uma conjectura para refutar uma outra conjectura. Mas eu aceito então isso aqui como sendo verdadeiro dogmaticamente, mas eu aceito também o caráter provisório disso. Isso é quase dogmático, é provisório, certo? Então esse é o falsacionismo sofisticado do Popper. A ciência funciona segundo ele dessa maneira. Eu não tenho como conhecer verdades universais, gerais, eu também não tenho como conhecer verdades particulares. A gente trabalha com conjecturas. Então tem um elemento ali que é sempre provisório, mas não é arbitrário, dado o contexto. Em determinados contextos, parece razoável para a comunidade científica tomar aquilo como verdadeiro, mesmo que aceitar aquele enunciado, mesmo que posteriormente aquilo seja rejeitado. Então, todo empreendimento científico tem esse caráter falibilista, nos dois lados, certo? E é assim que funciona a ciência, segundo o Popper. Ok? Agora, apesar de falsificar a hipótese, exige que você a gente pode entrar no novo tipo. Então, a gente pode se algo também foi falsificado. Então tem duas coisas aqui, que isso no texto do Popper nem sempre aparece de maneira bem distinguida. No texto mas está lá, se vocês procurarem, está lá. No texto que o Robson estava comentando, que usou como base da palestra dele, da Susan Hack, ela distingue isso. Ela diz assim, uma coisa que a tese é uma tese de tipo coerentista, porque ela diz o seguinte, eu só tenho como para justificar ou rejeitar, tá? Tanto faz, justificar ou rejeitar. Justificar é aceitar a verdade, rejeitar que ele é falso. Um enunciado que é melhor. Até assim, só um enunciado pode justificar e rejeitar outro enunciado. Esse é o meu texto. Esse é um lado do momento.
Só um enunciado pode rejeitar ou justificar um outro enunciado. Uma observação, que é uma experiência minha, um contato meu que eu tenho com um objeto, com uma situação, com um evento, por si só não rejeita nem justifica. Ele só passa a funcionar como uma razão para tu aceitar ou rejeitar um outro enunciado quando tu descreve aquela observação de uma determinada maneira. A tua experiência subjetiva pode ser descrita de várias maneiras. E ela será descrita de maneiras diversas dependendo do vocabulário que tu tiver, da teoria que tu tiver, das crenças que tu tiver. A descrição é impregnada. Vocês entendem? Tá? Então, primeiro, eu preciso de um outro enunciado. Eu nunca tenho aqui, ó. Aqui, ó, eu faço uma conjectura e derivo uma predição, mas a predição é um enunciado, ela não é um fato no mundo. E não é o fato no mundo, portanto, que não é um fato no mundo que torna verdadeiro ou falso quer dizer, que justifica a minha aceitação da verdade dessa predição, ou que me leva a rejeitar, tomar como falso essa predição. O que faz isso é um relato de uma observação. Tá? Então isso foi explorado na literatura, teve vários filósofos que adotaram essa concepção na literatura posterior, se encontrar, especialmente quem fez disso quase uma filosofia toda foi Wilfrid Sellars. Tá? Que em teoria do conhecimento é famoso por ser um dos principais defensores do chamado coerentismo. Certo? Coerentismo é a tese segundo a qual eu só tenho como justificar um enunciado com base em outros enunciados. Não é nunca uma experiência que justifica um enunciado. Ok? O enunciado é uma afirmação sobre o mundo, sobre a natureza, sobre um aspecto. Por exemplo, aqui tem uma garrafa. Um enunciado é uma frase, tá? Uma frase sobre o mundo. E é uma conjectura também? É isso que eu estava dizendo. Para Popper, todos os enunciados têm esse caráter conjectural, porque da mesma maneira que eu não tenho como mostrar que um enunciado geral é verdadeiro, porque eu precisaria de um raciocínio indutivo, e o raciocínio indutivo para Popper é inaceitável. Para mostrar que um enunciado geral é falso, eu precisaria tomar algum enunciado particular aqui como sendo verdadeiro. Mas esse enunciado verdadeiro, para eu tomar um enunciado como sendo verdadeiro, eu preciso de um outro enunciado, né? Eu vou dizer assim, aqui tem uma garrafa, aqui ó, não aconteceu nenhum eclipse hoje aqui em Porto Alegre. Como é que eu justifico isso daí? Eu preciso de outros enunciados agora. E tem esse problema, então como é que eu paro isso? Porque esse mesmo problema acontece nos três. Eu preciso de outros enunciados. Não basta eu dizer, olha, não está vendo? Eu preciso sempre interpretar ou descrever aquilo que eu estou experimentando de uma determinada maneira. Então é sempre a descrição que desempenha um papel, que descrições são enunciados, são frases. É sempre essa descrição que desempenharia o papel justificatório. Tá? Então precisa de um enunciado. Então não tem aqui, eu não tenho como ancorar isso daqui numa experiência. Eu tenho que ancorar em outros enunciados. Só que se é um outro enunciado, tem que ter um problema lá. Se é do outro enunciado. Onde é que eu paro isso? Então, tem gente que diz assim, ó, eu paro numa experiência. Então isso aqui para Popper seria ingênuo. Seria um fundacionismo ingênuo. Eu tenho uma experiência, eu tenho um enunciado, eu justifico esse enunciado com base no enunciado, assim por diante. Aí chega uma hora que eu tenho uma experiência, um fato. Que não é um enunciado. A fundamentação de uma conjectura geral, ou a rejeição de uma conjectura geral numa experiência, numa percepção, numa observação diretamente, seria ingênuo. Então, agora, se eu tenho isso daqui,
um enunciado se pode cumprir outro enunciado, e tem um outro problema agora. O segundo problema, que é o de que enunciados são impregnados teoricamente. Quando eu faço um enunciado, eu uso universais. Ah, eu estou na impregnação. Impregnação teórica. Quando eu falo assim, o que se apresenta para mim aqui, ó, o que o Popper diz? Os universais não se apresentam para mim. Eu nunca tenho uma experiência de copo, do universal copo, ou da universal água. Eu tenho a experiência de um líquido insípido, incolor, que na verdade provavelmente é água misturada com outras coisas aqui, né? Então, eu nunca tenho propriamente uma experiência imediata, sensorial, direta de universais. Eu tenho experiências que eu interpreto como instâncias particulares daquilo, mas aí eu tenho uma decisão, eu estou tomando uma decisão, eu faço um julgamento. Isso aqui é um caso de água, mas aí é um caso de água. Agora, quais são os indícios que eu tenho para isso? Aí volta, então eu tenho que tratar isso aqui como uma conjectura. Isso aqui é um caso particular de água. Agora isso aqui é uma conjectura de novo. E agora eu preciso de novos indícios. Então o que o Popper diz? Na prática, o que funciona é assim: a comunidade científica toma uma decisão. Ela trata determinadas observações, experiências como suficientes para a aceitabilidade de um determinado enunciado. Mas isso é, de novo, uma conjectura que pode estar errada. Entende? Então, o erro pode acontecer aqui em cima, pode acontecer aqui embaixo. Então, isso aqui enfim, esse é algo que o Popper é uma consequência, né, da filosofia do Popper. É uma consequência interessante, mas ao mesmo tempo cria uma tensão dentro da filosofia dele, porque vocês podem ver aqui, ó, o título dele é A Lógica da Pesquisa Científica, o título dele. Então a pretensão parecia a de se estar descrevendo a cientificidade, estar resolvendo o problema da demarcação, o que caracteriza uma teoria científica, ou uma hipótese científica, qual é a diferença entre uma teoria ou hipótese científica de uma teoria ou hipótese não científica, pseudocientífica. Parecia, pelo menos essa parece, ele sugere que ele vai fazer isso, caracterizar a cientificidade de uma teoria ou hipótese com base nas suas características lógicas. Né? No entanto, então parece que nós estaríamos considerando apenas aquilo que constitui uma conjectura. Para Popper, essa conjectura tem que ser falseável por meio de observações possíveis. Isso aqui. Só que agora, de fato, o falseamento propriamente dito só acontece quando eu tenho essa decisão do cientista de tomar aquela observação como tornando verdadeira, ou enfim, suficiente para a aceitabilidade desse enunciado aqui. E aí agora tem a refutação. Então eu não tenho só... A refutação não acontece apenas por meio da apresentação de observações possíveis. Além da observação contrária, eu preciso de uma decisão, que é a decisão de tomar aquela observação como sendo contraditória aqui com a predição. E isso agora é meio psicológico. Entende? Essa é uma decisão, portanto tem um elemento aqui dogmático, eu vou parar de investigar, mas tem um elemento aqui também meio psicológico. Então algumas pessoas, né, acham que tem uma tensão aí dentro da filosofia do Popper. O Popper admite então esse elemento psicológico? Quê? O Popper admite esse elemento psicológico? Sim, acho que é inevitável, né? Não tem como evitar. Claro que é psicológico, é que geralmente quando as pessoas... Ele é um antipsicologista, no sentido de que ele não está dizendo assim, é assim para mim, né? Eu vou tomar isso daqui como verdadeiro, com base porque é assim, porque me parece assim. Para ele é só uma conjectura, então na verdade tu nunca está tomando como verdadeiro, tu está conjecturando apenas.
Então é algo que existe esse elemento psicológico, mas ele é provisório, questionável, falível, e ele não é arbitrário. Não pode ser arbitrário. Não pode ser arbitrário no sentido de, é assim que eu acho que é assim. Não, tem que haver enfim, um consenso, aquilo tem que parecer suficientemente forte para a comunidade científica, e em geral parece. Como, por exemplo, aqui, nenhum de vocês agora questionaria que isso aqui é um computador. Agora, circunstâncias diferentes, talvez eu não te questionasse, mas agora não. Então, não parece arbitrário a gente tomar isso aqui nesse momento, nessas circunstâncias, não é arbitrário a gente tomar isso aqui como sendo um computador. A gente está observando aqui no objeto e a gente toma isso aqui como sendo um computador. Mas, do ponto de vista lógico, isso é uma conjectura, isso que o Popper está dizendo, falível. Tá? Mas, nas circunstâncias atuais, é uma conjectura lógica que nós podemos aceitar de maneira não arbitrária, porque não parece haver muito mais alternativas. As alternativas que existem parecem muito implausíveis. Certo? Teria que estar. O Popper começou a falar em aproximação de verdade, né? depois desse livro, eu acho. Não sei. Vamos perguntar para o Robson. O Robson já leu tudo lá do Popper, eu não. Então, mas isso eu acharia estranho o Popper falar nisso, né? Porque para se aproximar da verdade, tu teria que ter uma métrica. Como é que tu sabe? Aproximação. O negócio de se aproximar da verdade é um problema. É o seguinte, muitos cientistas, a maioria dos cientistas praticantes, não os filósofos da ciência, os que fazem efetivamente de ciência aqui do lado, eles são todos realistas, certo? Eles acham que, se for perguntar para o cientista o que ele está fazendo, eles não estão descrevendo a natureza, descrevendo como é que as coisas são, tentando descobrir como é que as coisas são. Então, para eles, a ciência nunca é um mero instrumento de predição de observações. Quem concebe isso são as pessoas que não fazem experimentos, não estão propriamente fazendo, desenvolvendo, aplicando, desenvolvendo teorias científicas. Agora, com nós aqui que não estamos fazendo, não estamos comprometidos, a gente fica conjecturando, o que será que eles estão fazendo? Então, se tu perguntar para um cientista, mesmo um matemático, os matemáticos praticantes são todos platonistas. Eu não conheço nenhum matemático que não seja platonista, que não ache que números existem, que números que faz parte do mundo que a gente vive. Então, para eles existem essas estruturas matemáticas que são abstratas, mas são reais. Eles tratam como sendo reais. Mas quem faz filosofia da matemática duvida disso. Né? A gente não tem nenhuma dificuldade. Assim, racionalmente a gente pode duvidar disso. Será que são reais? Será que são meras operações? Então o cientista praticante toma como sendo real, e eles acreditam que o progresso da ciência o progresso da ciência é uma progressiva aproximação da realidade do mundo, né? Então, o avanço da ciência é um avanço em direção à verdade, ao mundo como de fato é. As teorias estão ficando cada vez mais verdadeiras. As teorias de hoje são mais verdadeiras que as teorias do passado, essa é a ideia. Então, os filósofos, os cientistas praticantes, que são realistas, e os filósofos da ciência realistas, que concordam com essa concepção comum da ciência que os cientistas têm, descrevem o progresso da ciência como uma progressiva aproximação da verdade. Só que o Popper aqui, é complicado o Popper dizer isso, na minha opinião, porque eu nunca tenho considerado isso uma conjectura verdadeira. E é por meio dessas conjecturas que a gente descreve a realidade. Então, como é que você tem, se a realidade é de fato assim? Quer dizer, eu não tenho acesso direto à realidade. A realidade fala aqui da nossa salinha, da nossa torre de marfim, que está a realidade lá. Então, mas a gente não tem como chegar direto lá na realidade, a não ser por meio de conjecturas. E não tem como saber se essas conjecturas são verdadeiras. Eu vou usando essas conjecturas para fazer predições e tal, para descrever a realidade, elas funcionam
mas a rigor eu nunca tenho como saber. Então não tem como medir essa distância aqui. Para dizer que eu estou me aproximando, me afastando, eu teria que ter um acesso independente a isso daqui, que não seja por meio disso daqui. E como é que eu meço? Eu só tenho acesso a esse aqui. E aos testes que eu faço. Então não tem como saber se está se aproximando ou se afastando. Por isso é complicado. É complicado falar. Então eu teria que ter indícios indiretos. Quais seriam os indícios indiretos da aproximação à verdade? Aí tem os filósofos realistas, seria um milagre, né? O argumento do milagre. Seria um milagre que, se as nossas teorias fossem tão bem sucedidas na predição de novos fenômenos como são atualmente, consegue predizer com grande precisão determinados fenômenos. Seria um milagre que a gente conseguisse predizer com grande precisão fenômenos usando teorias falsas. Seria um milagre que se as teorias, o grau de a previsibilidade de fenômenos fosse aumentando e as teorias não fossem ficando cada vez mais próximas, quer dizer, as teorias continuassem mais falsas, se tornassem mais falsas. Então eles tomam o aumento na capacidade de predição da ciência, da precisão, como um indício indireto da aproximação à verdade, tá? Esse é um argumento indireto. Mas o Popper não quer falar da verdade em teorias científicas, então para ele é complicado assim, esse argumento. Mas vamos ver, tá? Eu vou perguntar para o Robson isso daí. Tá. Bom, sim? Quer? Então, o que mais? Eu falei na aula passada de alguns problemas. Bom, o Robson falou, né, de alguns também. Vamos ver aqui. Eu coloquei na página esses três problemas principais. O primeiro é o que o Robson falou, o problema do holismo, né? Quais são 3 críticas que se fazem à filosofia, as 3 principais? Primeiro, o problema do holismo. Então, o Popper diz assim: teorias científicas excluem a possibilidade de certas observações. Uma teoria, para ser científica, ela tem que ser falseável. O que significa ser falseável? Falsear por meio de observações. Significa que algumas observações, algum relato de observação, algumas observações, caso elas aconteçam, algumas observações são excluídas pela teoria, elas não podem acontecer. Tá? Uma teoria só é científica se ela exclui a possibilidade de certos eventos. Uma teoria que é compatível com qualquer evento não é uma teoria científica. Então, uma teoria, para ser científica, tem que dizer algumas coisas não podem acontecer. Uma teoria que não diz X, Y, Z não pode acontecer, não é uma teoria científica. Tá. Então, qual é um problema para esse tipo de... Um problema que se apresenta? O problema é o problema do holismo. O problema é que eu sempre posso compatibilizar uma teoria, uma hipótese, acrescentando hipóteses auxiliares. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma conjectura do Popper, essa conjectura faz uma predição e a predição não se realizou. A predição não se realizou. Então, teoria está errada? A gente não sabe, porque para fazer essa derivação, a gente usou hipóteses auxiliares. Então, talvez o problema esteja nas hipóteses auxiliares. Certo? E eu não tenho como a priori discriminar isso daqui, se é a conjectura principal, que são essas outras hipóteses. Algumas dessas hipóteses são hipóteses assim, sobre o comportamento dos cientistas, sobre os laboratórios, sobre os experimentos, como é que eles foram conduzidos, sobre circunstâncias particulares. Então pode ser que aquilo que eu pretendo estar testando, a conjectura que eu procurei esteja correta, mas as hipóteses auxiliares que eu usei para derivar essa predição seja falsa. Então o que eu posso fazer? Eu posso modificar alguma dessas predições, hipóteses auxiliares, ou acrescentar outras, e o que acontece agora? Eu acrescentei uma outra aqui, e agora a predição mudou. A predição não é mais essa aqui. Essa predição aqui foi excluída. Tu não deriva mais essa predição, tu deriva uma outra. Deriva a predição agora 2 agora. E essa predição 2 acontece. Sempre posso fazer isso.
Tá? Então, isso é um problema porque isso aqui permite, em princípio, do ponto de vista lógico, isso permite a gente salvar qualquer teoria do falseamento, acrescentando hipóteses auxiliares ou modificando as hipóteses auxiliares. Você continua mostrando como sendo a mesma teoria, mesmo depois de modificado como hipótese auxiliar? E tem essa discussão, né? Será que é a mesma, será que não é a mesma? Se tu considera... Aí depende de como é que tu coloca a discussão. Né? Vamos dizer, a gente está testando essa hipótese aqui, continua sendo a mesma. Mas a teoria como um todo vai até onde? Vai aqui, inclui essas hipóteses aqui. Pode ser que essas hipóteses aqui sejam externas da teoria, né? Que pertencem a outra disciplina. Por exemplo, pode ser que eu tenha uma teoria física aqui, mas aí na hora de fazer observações eu preciso tomar como verdadeiro certas hipóteses psicológicas a respeito da percepção humana, né? Como é que esses seres humanos percebem fenômenos. E aí isso pertenceria agora a uma outra disciplina, a psicologia. Né? Então, sempre isso é possível. Pode acrescentar hipóteses que pertencem a outras disciplinas. A gente usa isso. Tem questões de lógica aqui, ó, que diz respeito à derivação, paralógica, conclusão, lógica clássica, lógica inducionista, lógica, enfim, outra lógica. Então tem esse problema aqui da lógica. Então, isso aqui é uma teoria física, tem essa derivação exatológica. Posso fazer modificações aqui também. Então, em princípio, então, a menos que tu esteja testando a ciência como um todo, que nunca acontece, né? A gente sempre testa porções particulares, então isso sempre é possível, né? Esses ajustes são sempre possíveis. Por isso, na teoria, eu só penso que talvez se coloque hipóteses, mas também muitas vezes, no próprio experimento, também tem que efetuar hipóteses. Nos experimentos são feitos de hipóteses, então é um experimento isento de hipóteses. E dentro, muitas hipóteses. Claro. E pode ser que o problema que está no experimento. Pode, exatamente. Então, pode dar errado de muitas maneiras. E, né, se a gente usa uma máquina, por exemplo. A máquina, agora eu preciso de engenharia para construir aquela máquina. Eu preciso de uma teoria para interpretar o resultado daquela máquina. Enfim, os erros podem estar em muitos domínios. E tem uma arbitrariedade sobre onde é que começa uma teoria e termina a teoria. Né? Então, isso é meio arbitrário isso daí. Então, tu sempre pensa, não, mas isso aí não pertence à minha teoria, isso aqui pertence a outra teoria. Daí, tu pode fazer esse ajuste também, né? do escopo da tua teoria. Então, do ponto de vista lógico, sempre tem um jeito de salvar as aparências, salvar a teoria, certo? Esse problema não depende do falso ingênuo e como você estuda que tem conhecimento de falsidades. Por quê? Porque para dizer que as hipóteses auxiliares podem anular uma predição, isso já está incluído, eu acho, no raciocínio de emissões sofisticadas. Sim. Aqui é o seguinte, o que a tua hipótese, a teoria implica? Ela implica isso daqui ou ela implica isso daqui? Isso depende aqui das hipóteses auxiliares, esse é o ponto. Então, o grande falseamento de gênero, como é que eu interpreto esses enunciados aqui? Os enunciados singulares. Certo? Se eu tomo a observação do fato bruto como um indício da falsidade da minha teoria, isso seria ingênuo. Não posso tomar a observação do fato bruto como o que aconteceu na teoria. Eu interpretar aqui. Eu ainda tenho um raciocínio sofisticado. Então, como é que acontece aqui nesse lado? Mas esse problema aqui é independente, porque ela está acontecendo do lado de cá. Compreende? Quais são as condições que a teoria implica? Ela implica essa daqui ou ela implica essa daqui? D1 ou D2? E se eu acrescento uma hipótese auxiliar, agora eu posso anular essa predição e gerar outras que podem ser realizadas ou não. Tá, então esse é o problema. Certo, não?
Bom, fique à vontade para falar. Bom, o que o Popper diz aqui? Quando eu falo, alguns desses ajustes são ad hoc, né? Alguns desses ajustes são ad hoc, e os ajustes ad hoc são indesejáveis para Popper. Mas, a rigor, eles não são proibidos. E eles são aceitáveis, o Popper diz. O Popper sofisticado. Os ajustes ad hoc são aceitáveis quando eu não tenho uma outra conjectura geral para colocar no lugar daquela. Certo? Lembra o exemplo aquele do planeta Vulcano? As predições de Newton sobre a posição, as predições da astronomia newtoniana no século XIX sobre o movimento de Mercúrio estavam sempre um pouquinho erradas. Então eles postularam, acrescentaram uma hipótese ad hoc de que existia um planeta até então não observado que estaria produzindo aquela diferença. Naquele momento não havia nenhuma hipótese astronômica alternativa compatível com as observações. Isso só foi acontecer depois do desenvolvimento da física einsteiniana. Então, naquele momento, embora essa fosse uma hipótese de fato ad hoc, é uma hipótese aceitável, racionalmente aceitável. Para rejeitar uma teoria geral, eu preciso ter uma outra formulada para colocar no lugar dela. E a gente não tem. Então, isso é muito... Por exemplo, tem gente que tem todas as teorias científicas enfrentam, assim, problemas que elas não conseguem resolver, e boa parte do trabalho dos cientistas então é dedicado a resolver esses problemas. Então, quando eu tenho uma observação que parece contradizer a teoria, isso não é suficiente para o cientista rejeitar aquela teoria. Por exemplo, a gente encontra problemas hoje na teoria de Einstein, na mecânica quântica, na teoria da seleção natural, na teoria darwinista, mas não há teorias globais alternativas a essas na física e na biologia que possam substituí-las. Então, por enquanto, algumas das soluções são soluções de tipo ad hoc. Teria que ter um paradigma, professor? Um novo paradigma. Claro, isso aqui o Kuhn diz, não? O Kuhn diz, tem que ter um outro paradigma. O Popper diz, você tem uma outra conjectura alternativa, uma outra conjectura geral alternativa, nem sempre eu tenho isso. Então, eu introduzo essas hipóteses ad hoc que são indesejáveis, mas a rigor não são logicamente proibidas, não. A gente pode fazer isso. Só que se tu aceita a possibilidade de hipóteses ad hoc, então tu pode isso produz a possibilidade de tu evitar sempre o falseamento, não? E tu pode justificar racionalmente dizendo, não tem outra alternativa, vou fazer isso aqui. Mas a rigor o que tu está fazendo é impedir aquela teoria de ser falseada naquela circunstância particular. É uma decisão dele. Ou seja, é um elemento meio psicológico. Então, de novo, tem essa tensão, porque a gente queria uma caracterização das teorias científicas em termos lógicos, e agora tem esse elemento psicológico agora que está determinando a cientificidade daquela hipótese. A gente continua aceitando aquela hipótese como científica, sendo científica, embora a gente esteja decidindo não falseá-la, embora existam indícios contrários. Tá? Então tem sempre o elemento psicológico que parece entrar pela porta dos fundos. E essa última fala que é exatamente uma pergunta interessante, que é a comunidade científica quem vai decidir quais Isso, é a comunidade científica. Segundo problema importante. Bom, isso eu já falei agora no início da aula. O falseamento de uma teoria faz-se por meio de relatos e observações que contradizem as predições deduzidas da teoria. Tá? Para falsear uma teoria, eu preciso de relatos que contradigam as predições. Mas os relatos são contestáveis, né? Eles podem ser falsos, eles são impregnados de teoria. Então, esse problema que a gente estava falando antes. Esse é o segundo grande grupo de objeções que faz a Popper. E o terceiro foi o que eu falei na aula passada. As teorias científicas que implicam muitas teorias científicas fazem predições apenas probabilísticas. Ou porque a teoria já é probabilística, como a mecânica quântica, ou porque a gente não tem conhecimento completo das variáveis. Então, qualquer predição que uma teoria... Por exemplo, pensem, por exemplo, em meteorologia.
As predições meteorológicas são sempre probabilísticas. Certo? Então, por exemplo, pegar a previsão meteorológica, existe 60% de chance de chover aqui em Porto Alegre hoje de noite. 60%. Então, se não chover, a predição não está errada, a rigor. Se chover também. Então, sempre que eu faço uma predição probabilística, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa que aconteça é compatível com a predição. Eu faço que nem o exemplo que a gente estava discutindo na aula passada. Se eu jogar uma moeda para cima, existe 50% de chance de cair cara e 50% de chance de cair coroa. Mas se eu jogar 1000 vezes e cair só cara, isso não contradiz, porque a cada nova jogada é 50%. Então, se eu joguei uma vez e caiu cara, agora a próxima vez que eu vou jogar, a moeda não se lembra que da vez passada, aquela moeda ele não tem memória, então ela não está se lembrando que da vez passada caiu cara e agora tem que cair coroa para balancear. Pode cair cara de novo. E agora eu jogo a terceira vez, a moeda também não se lembra das vezes anteriores. Então, se cair cara de novo, não tem nenhum problema. Pode cair cara sempre, pode jogar a vida inteira cair. Isso não contradiz a predição de que existe a probabilidade de 50%. E se eu jogar agora 100 moedas ao mesmo tempo, uma não sabe da outra. Então, elas não estão se combinando. A metade vai cair cara, a metade vai cair coroa. Elas não têm essa combinação. Né? A gente acha que elas não têm combinação. Elas não fizeram um acordo, estão sacudindo as moedas, eles estão combinando. Bom, talvez, mas não é isso, né, que a gente pensa. Né? Então, elas, por acaso, querem todos querem cara, todos querem coroa. Isso não contradiz. A teoria diz que é muito improvável isso acontecer, mas se acontecer, isso não falseia a teoria. Então, de novo, a gente tem esse problema. Se o que caracteriza uma teoria científica, se o que demarca a cientificidade de uma hipótese ou teoria é a possibilidade dela ser falseada, e as predições que a gente de fato consegue fazer com as teorias que a gente tem são todas probabilísticas, então, a rigor, essas teorias probabilísticas não são científicas. Chega um critério um pouco. Aqui, como é que um pouco resolve isso? De novo, ele introduz um elemento psicológico, que é as predições muito improváveis, quando acontecem, quando se realizam, são de fato tomadas pela comunidade científica como falseando a teoria. Então, a comunidade científica decide. Essa observação improvável, agora logicamente não contradiga a teoria, nós vamos tomar como refutando a teoria. Okay? Então, esse é de novo um elemento psicológico entrando aqui pela porta dos fundos, aparentemente, na filosofia do Popper. Certo? Então, bom, isso. Então, vejam só o que aconteceu, então, né? Vamos ver assim, dar um passo para trás agora. A gente tem um conjunto de filósofos na primeira metade do século XX, os positivistas de um lado, os popperianos de outro, querendo caracterizar a ciência em termos abstratos, metodológicos, querendo uma demarcação entre ciência e não ciência, que seria fornecida por suas características lógicas. Nos dois casos, isso levou a dificuldades. Então, aquele modelo, aquilo que... Então, o que se esperava, né, da ciência, o que se espera da ciência, são critérios de decisão objetivos, racionais, que nos justifiquem a aceitação de determinadas hipóteses, de determinados enunciados. E esses enunciados, esses critérios teriam de ser objetivos, quer dizer, não estão baseados em nada psicológico ou subjetivo. Mas os dois grandes projetos acabaram encontrando dificuldades na sua realização. A gente vai ver que houve problemas com o problema da indução, a gente viu lá, né, os paradoxos da confirmação, aquele do Goodman. O que sugere o paradoxo da confirmação? Que se nós aceitamos a racionalidade da indução, como o Goodman aceita, que a gente pode justificar em geral inferências indutivas,
Então a gente tem um problema de quais inferências são aceitáveis, quais inferências indutivas são válidas ou quais não são válidas. Mas eu não tenho como fazer essa determinação, demarcação entre quais inferências indutivas são válidas e quais não são, em termos puramente abstratos. Eu preciso levar em consideração a história passada do uso daqueles conceitos em induções bem-sucedidas no passado. Eu preciso levar em consideração quais são os conceitos, quais são os conceitos que estão mais entrincheirados na nossa história de predições passadas. E isso agora é algo contingente, empírico, que diz respeito à nossa história, que não é algo demonstrável. Porque a nossa história foi assim, ou poderia ter sido bem diferente. Se tivesse sido bem diferente, talvez a gente aceitasse como válidos outros tipos de inferências indutivas. Por outro lado, se a gente não usa a indução como característica das ciências naturais, se a gente usa agora o falseamento, de novo, a gente tem que, tentando caracterizar a cientificidade de teorias ou de hipóteses em termos objetivos, não subjetivos, racionais, lógicos, a gente tem elementos agora, de novo, contingentes, psicológicos, afetando a decisão de se aceitar a cientificidade de uma determinada hipótese. O falseamento só funciona quando a comunidade científica decide aceitar certas noções como sendo verdadeiras, decide aceitar certas predições improváveis como falseadoras, enfim, tá? Dentro de diversas maneiras. Então, tanto num caso quanto no outro, o que aconteceu foi que aquela promessa de objetividade, racionalidade estrita, que diferenciaria, né, os empreendimentos científicos, por exemplo, dos empreendimentos metafísicos, dos empreendimentos religiosos, políticos, éticos, que parecem ter mais claramente esse elemento subjetivo, psicológico, não foi fácil de fazer. Então, o que os filósofos, depois disso, começaram a fazer foi começar a incorporar esses elementos na caracterização da ciência. É isso que o Thomas Kuhn faz. Ele incorpora determinados elementos, são psicológicos, são contingentes, são meio arbitrários, são históricos, na caracterização da ciência. Mas um resultado disso é que a ciência agora não fica sendo mais parecida com aqueles empreendimentos dos quais ela queria se distanciar, que os filósofos da primeira metade dos 20 quiseram distanciá-la, dos quais quiseram distanciá-la. Fica mais parecida com a metafísica, mais parecida com a política, com a ética, com a sociologia, tá? Essa é uma consequência. Então, a ideia é que o caso mais paradigmático, mais esse modelar de racionalidade, objetividade que a gente tem, que são as ciências, elas não são objetivas e racionais no sentido esse que os filósofos da primeira metade do século XX achavam que ela era. E elas são o elemento, digamos assim, humano é ineliminável. Tá? E depois se tiver tempo, eu vou tentar mostrar. Isso aconteceu também na matemática, não só nas ciências naturais. Também na matemática, isso dá para mostrar que aconteceu. Tá? Tem sempre certas decisões que os matemáticos tomam a respeito de se um determinado enunciado é ou não um teorema da matemática. Então, a matemática não tem diferença empíricas? Não tem diferença empíricas. Na matemática tem só provas. Né? Provas e refutações, não tem conjecturas. A gente tem, então, quem escreveu sobre isso foi um discípulo do Popper, um sujeito chamado Ian Lactanus. Escreveu um livro chamado Provas e Refutações. Quando é que E aí ele mostrou que na matemática, muitas vezes, para evitar... Então, na matemática, assim, se um determinado sujeito apresenta um teorema,
como é que tu poderia refutar aquilo? Estou apresentando um contra-exemplo. Então, se o teorema é a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é 180 graus. Para mostrar que isso é falso, tem que apresentar um triângulo que não tenha 180 graus. Claro que nesse caso não tem, mas assim, ele tem desenvolvimento de geometrias alternativas, mas houve casos, ele relata casos de mudanças nas definições de polígono, de dodecaedro, ele discute um chamado teorema de Euler lá, depois eu posso apresentar aqui para vocês. Tá? Bom, e a outra grande grupo de... Então essas são objeções, essas 3 objeções que eu apresentei para vocês são objeções à concepção falsacionista. Tem um segundo grande grupo de objeções voltadas a Popper, que diz respeito ao critério que ele usa para caracterizar a corroboração de teorias. Né? Então, a gente Popper diz assim, uma objeção que se faz assim, já uma teoria da ciência, uma concepção de ciência, ela precisa nos dar critérios para aceitação de teorias, para elaboração de teorias. Como é que eu elaboro uma conjuntura, uma teoria? O Popper diz assim, um critério faça o que tu quiser, não tem critério, é livre, máxima liberdade, não tem método. Eu preciso ter um critério para rejeitar a hipótese, o critério do Popper é o falseamento, mas os positivistas eu preciso também ter um critério para aceitar a hipótese, se o Popper não dá isso. Então, para Popper é rigor do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista da justificação, uma hipótese que nunca foi testada está tão bem justificada quanto uma hipótese que já foi testada milhares de vezes e passou sempre nos testes. E isso parece implausível para as pessoas, né? A gente confia mais numa hipótese que já foi testada muitas vezes do que uma hipótese que nunca foi testada. Então o Popper procurou ajustar isso nesse debate, enfim, ele introduziu o conceito de corroboração, mas o conceito de corroboração é diferente do conceito de confirmação. O conceito de confirmação tem um estatuto epistêmico, se uma hipótese está confirmada, isso me dá uma razão para aceitar a hipótese. E o Popper, no conceito de corroboração, não tem nenhum estatuto normativo, ele apenas descreve o fato de um enunciado ter sido testado e ter passado no teste, só isso. E aí o problema é, isso aí não nos dá nenhuma razão para aceitar a hipótese. Então a rigor não tem um critério na filosofia de Popper para aceitar hipóteses. É sempre, então o critério, tem uma decisão meio arbitrária aqui, vocês entendem? Meio psicológica, eu tenho uma decisão dogmática, um elemento psicológico e um elemento dogmático. E para algumas pessoas isso parece insatisfatório. Certo? Então tá, eu vou encerrar por aqui. A gente continua agora com o Kuhn na semana que vem, tá? O ideal seria vocês já irem lendo adiante no Kuhn. Eu sei que vocês leram os primeiros 3 capítulos, mas toquem adiante e depois eu vou passar mais algumas questões sobre o livro do Kuhn, tá? Tem qual livro, professor? A estrutura das revoluções científicas. Tá? Então toquem adiante agora com os capítulos 4, 5 e 6. Pessoal, qual é que a gente teve? 5 e 10 ou era para ler Do Popper, o 1 ao 5 e mais o 10.